Cruz e Ayrton Lucas não foram a campo. Felipe Luiz começando a pensar quem está à disposição, quem não está, quem pode ser poupado. O Flamengo já está classificado, né? 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, muito tranquilo, primeiro lugar garantido, já está olhando para as oitavas de final, então vai dosar um pouco, vai mesclar um pouco esse time para terça-feira. Então alguns jogadores não foram a campo, muito provavelmente Gerson, Ayrton Lucas e o Nico Dela Cruz, que já vinha fora, não devem começar jogando. Alexandro pode ganhar minutos, Arrascaeta, que foi substituído contra o Chelsea, treinou normalmente, e quem passou por lá também foi o presidente do Flamengo. Agora sim, a entrevista do Luiz Eduardo Batista. Eu chamo a atenção, Edu, porque ele revela ali um papo que ele teve com o dirigente do Chelsea depois da partida, antes e depois da partida. Primeiro, muito interessante, ele fala sobre o Wesley. Disse que o Wesley não está à venda, que o Flamengo não é banco, que não vai priorizar só dinheiro, mas sim a capacidade de segurar um jogador visando o retorno esportivo. Ou seja, é mais importante ganhar tudo com um bom elenco do que ficar vendendo jogador para fazer dinheiro a qualquer custo ou com muito desespero. O segundo ponto é que ele fala como os dirigentes do Chelsea ficaram surpresos com o desempenho do Flamengo, com a derrota que eles chamaram de... talvez não estivesse ali nos planos. Na conexão com o Pedro, mas vamos ouvir então a sonora? Vamos lá, que ele já tinha chamado. Vamos lá, a gente vai acompanhar aí a sonora. O que acontece é que a gente tem uma situação mais robusta hoje, a gente não tem que vender o almoço para pagar o jantar, e a gente não vai fazer nenhuma transação. Eu vou pegar para vocês, muito tem boa ali embaixo, né, pro clube, ele. né? Então, isso vai evoluir naturalmente. Eu acho que naturalmente vão vir propostas, mas assim, a nossa intenção não é vender o atleta. Os caras têm noção do que é o Flamengo, né? Não foi só o que eles viram ontem em campo. Eles não esperavam perder, nem esperavam perder com um domínio tão claro do Flamengo. Então eles tiveram aquele momento de decepção, mas foram muito elegantes. A gente encontrou com eles antes do jogo, ficamos conversando ali 1 hora, basicamente sobre estrutura de capital, falando de negócio, né? Como é que é um clube no Brasil, como é que é um clube que não tem dono como o Flamengo tem essa pujança. E eu costumo dizer que é sempre mais fácil você fazer negócio com quem você conhece, com quem você teve pessoalmente. Então isso aí foi altamente positivo. O André, o mercado sempre é agitado, ainda mais no Flamengo, né? Tem essa possibilidade do Wesley sair, essas especulações em torno de nomes que foram citados numa entrevista do Boto. Como é que você enxerga esse momento do Flamengo? Lembrando que o time está bem no Mundial de Clubes, né? Só para a gente citar. Né? Claro que sim. Bom, primeiro essa questão, muito bem explicada pelo Pedro Ivo agora há pouco, e tudo que ele falou resume a conversa, né, o que aconteceu, os problemas de interpretação de uma declaração, às vezes... propositalmente, né? A gente vive num mundo em que, em determinadas situações, é preciso checar de fato, checar 1 vez, 2 vezes, quem disse o que foi noticiado, aonde isso saiu, baseado em quê. Quando é uma outra língua, você tem que suspeitar que talvez haja uma questão de tradução. Então você precisa fazer uma análise quase forense de certas coisas que são publicadas, porque elas podem ter sido produto de um grande equívoco ou de uma má intenção que, infelizmente, é incontrolável e está por aí em todos os lados. Mas o Pedro resumiu tudo e, assim, quem ouviu o que o Pedro disse sabe do que aconteceu do início ao fim. Em relação à situação do Flamengo no mercado do futebol, o Flamengo é um grande clube, é o maior clube do Brasil, é o maior clube da América do Sul nesse momento, em tantos aspectos, certamente em capacidade de receita, orçamento, etc. Isso coloca o Flamengo, eu acho que na mesma proporção de um clube comprador, capaz de fazer negócios que surpreendem o futebol brasileiro e sul-americano, mas também negociar jogadores direto para a elite do futebol ou para onde ele quiser, dependendo da proposta que aparecer. Às vezes até mesmo quando ele não quer, né? Estou falando agora, claro, da possibilidade do Gerson deixar o clube por própria vontade e o seu comprador, não importa quem seja nem onde está, pagar a multa e aí não há necessidade de negociação entre os clubes. Mas aquilo que o Flamengo pode fazer do ponto de vista da sua inserção no mercado internacional de futebol é compatível, né, com o tamanho que ele tem e com o processo de estruturação que já tem há alguns anos e colocou o Flamengo numa posição invejável, tanto para contratar gente quanto para também negociar. O Flamengo faz parte desses clubes que se sentam à mesa. E agora, depois da realização do Mundial e aquilo que o Flamengo já fez, é claro, o Mundial vai continuar. O Flamengo já está classificado. Vamos ver o que ele vai poder fazer.
mas tendo vencido o Chelsea da forma como venceu e possibilitando que o seu presidente ouça dos dirigentes ingleses aquilo que ele relatou agora há pouco, que a gente viu, ou seja, pessoas que fazem parte da elite do futebol, surpresas, não com o jogo do Flamengo, não com a capacidade do time, mas surpresas com a maneira como o seu time, o Chelsea, foi superado do início ao fim por uma equipe brasileira que está entre as melhores aqui no nosso continente. No futebol existe o que e o como. A maioria das pessoas só dá importância para o que. Perdeu, empatou, ganhou. Talvez não façam questão de assistir aos jogos. Quem gosta de assistir aos jogos para entender o que aconteceu, precisa dar importância ao como. E o como na vitória do Flamengo sobre o Chelsea foi uma coisa bonita de ver. Ô Pedro, e para arrematar ainda o assunto Flamengo e mercado, é possível segurar o Wesley por mais tempo no Flamengo, ô Pedro? Edu, voltando aqui agora com você, porque eu fui fazer brincadeira com a aprazível Atlantic City, o esquilo aqui, representante da natureza local, passou e derrubou nosso sinal, mas já estamos de volta. É possível? Eu acho que vai muito do que o BAP fala, né? O Flamengo não é banco. Foi muito criticado, inclusive, em alguns momentos por isso, que o Flamengo só pensava no aspecto financeiro em detrimento do aspecto esportivo. Então, a partir do momento que o Flamengo tem condição de virar o mercado e falar só vendemos por cerca de 30 milhões de euros, não vou vender por 20, por 25, por 23, por 26, só por 30, e ele consegue viver sem essa grana do Wesley hoje tranquilamente. Ele relata também em longa entrevista, que o fã do esporte pode acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso site, a íntegra da exclusiva, né? Da entrevista, desculpa, com o BAP, ele fala sobre a situação financeira. Então, quando você está um pouco mais confortável, é a dinâmica do mercado. Quando você se senta à mesa, precisando fazer dinheiro rapidamente, desesperadamente, o preço cai. Quando você não está nesse desespero, você fica confortável, você se coloca numa situação confortável da negociação. Acho que é assim que a gente pode resumir a situação do Wesley, né? No holofote aí, né? Na lupa do mercado europeu neste momento. Acho que o Flamengo tem uma intenção, sim, de segurá-lo até o final do ano e não fazer negócio por menos de 30 milhões. Aí 30 milhões de euros a gente está falando de uma grana muito alta para um lateral, para um jovem, e aí o mercado vai regular também que ele tem que ser vendido. Mas, por enquanto, o Wesley segue por aqui. Sondagens, muitas sondagens, um namoro um pouco mais firme que BAP não revela qual é o clube, mas a gente da Inglaterra, a gente da Espanha, a gente da Itália também. De olho no Wesley, Edu. Valeu, Pedro. Bom trabalho para você, né? Uma boa noite, um abraço.